Olá, pessoas, bom dia, todos bem? Agora são aproximadamente 9 horas e 20 minutos. Como vocês podem perceber, eu falo daqui, debaixo de uma árvore. Árvores essas, aliás, que nos acompanharam durante boa parte da nossa vida escolar, aí no Colégio Castro Alves. As árvores que fizeram parte em muitos momentos do nosso filosofar, da atividade filosófica que foi desenvolvida com vocês, essa turma especial, desde lá os idos do 7º, 8º ano mais ou menos, não é isso, gente? Agora daqui eu tento fazer chegar até vocês esse nosso último encontro antes do Exame Nacional do Ensino Médio, esse grande momento na etapa acadêmica de vocês, esse grande momento na vida escolar de vocês. A ideia hoje é fazermos um bate-papo até de caráter mais informal sobre alguma temática filosófica, alguma temática que tem sido abordada, né, com uma relativa frequência nos últimos Enems, e ao mesmo tempo desejar até vocês uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, dar aquela energia positiva, mandar aquela vibração positiva para vocês nessa reta final. Portanto, para esse nosso momento, para esse nosso bate-papo, eu escolhi para a gente conversar aqui hoje, trazer a questão do conhecimento na filosofia moderna. Essa temática sobre o conhecimento, a questão do conhecimento, junto com os temas de política e ética, tem sido uma das temáticas mais cobradas nos últimos 10 Enems, pelo menos. Né? Se vocês vão aí no Google mesmo e faz uma pesquisa acerca dos temas que foram mais cobrados em filosofia nos últimos 10 Enems, a questão do conhecimento vai aparecer, dando uma ênfase na filosofia moderna, né? A problemática do conhecimento para a filosofia moderna. Portanto, foi a questão que eu escolhi para a gente poder conversar hoje acerca dela. Né? Farei uma explanação geral acerca do tema. Depois, lá no final, eu selecionei uma ou duas questões que já foram cobradas sobre essa temática para a gente resolver e para a gente conversar junto. Beleza? Vamos lá, então? A primeira questãozinha que é interessante a gente colocar aqui nesse ponto de partida é que a filosofia moderna, de certa forma, inaugura uma pretensão de um saber racional que configurasse numa explicação objetiva do mundo. Isto é, a filosofia moderna, quando analisada do ponto de vista do conhecimento, ela marca, de certa forma, um divisor de águas. Em que sentido? A questão do conhecimento, que até ali os idos do século XV, mais ou menos, estava muito fundamentada numa visão teológica do mundo, numa visão teocêntrica do mundo, né, capitaneada aí pela Igreja Romana, como mentalidade dominante. A partir do século XVI, com a Renascença, o problema do conhecimento é colocado em outras bases, é colocado em outros pilares. Isto é, houve um deslocamento da compreensão da questão do conhecimento de um patamar teocêntrico, teológico, religioso, e o problema do conhecimento passou a ser tratado a partir de um viés mais racional, de um viés de caráter mais científico. Nesse sentido, nesse contexto, nós podemos destacar aí dois grandes nomes do início do pensamento moderno, lá no início da filosofia moderna, Galileu e Copérnico, que trouxeram a possibilidade de se fazer uma leitura dos fenômenos a partir da observação desses fenômenos e não mais uma análise religiosa, uma análise teocêntrica dos fenômenos, né? Com as investigações desses dois pensadores, desses dois filósofos, por que não, né? Físicos também, nós temos então
a tentativa de se compreender os fenômenos da ordem do real a partir de uma visão mais racional, a partir de uma visão mais científica, partindo da necessidade de se formular hipóteses mais racionais sobre os fenômenos que aparecem. Né? A Galileu, por exemplo, ele traz a ideia de que o mundo é como se fosse um grande livro escrito em caracteres matemáticos, né? Só para vocês terem a ideia de que a questão do conhecimento agora, ela passa a ser analisada a partir de um prisma mais científico, a partir de um prisma mais racional, e não, como eu mencionei anteriormente, sob fabulações religiosas, teológicas, teocêntricas, né? Então é esse ponto de ruptura que é importante a gente destacar, porque é ele que vai significar a maneira com que a filosofia moderna vai tratar a questão do conhecimento. Em resumo, conhecimento a partir de agora passa a ser aquilo que tem um viés racional, aquilo que tem base racional e não mais a partir de fabulações, de mitologias, de visões religiosas do mundo, né? Isso é importante, pessoas, porque com o desenvolvimento dessa mentalidade, a filosofia moderna vai trazer a questão do conhecimento a partir da ciência. Conhecimento, na modernidade, é aquilo que passa pelo crivo da ciência, que passa pelo crivo da prova científica. Vamos lá? Nesse sentido, partindo dessa necessidade de se pensar o conhecimento a partir da razão, a partir da racionalidade, um grande nome do pensamento moderno, o filósofo Francis Bacon, ele trabalha na perspectiva de constituir um método que significasse um embasamento racional para o conhecimento, de modo que todo ato de conhecimento pudesse ser subsidiado pelo método, né? As análises de Francis Bacon, nesse sentido, vão garantir a questão do conhecimento um método, né? Conhecimento passa a ser aquilo que se configura a partir de um método rigoroso que pudesse submeter o real à investigação empírica, isto é, só é conhecimento aquilo que agora pudesse ser comprovado pela atividade do pensamento, e não só isso, mas que pudesse ser submetido à prova empírica, né, ao teste empírico com a consequente comprovação. Nesse sentido, o Francis Bacon ele se desponta como uma espécie de criador do método experimental. O que é o método experimental? É justamente esse que vai submeter qualquer manifestação da ordem do real ao crivo da prova, né? É isso que eu já evidenciei para vocês anteriormente. Conhecimento agora é aquilo que é provado pela prova empírica mesmo, né? Que é submetido à prova empírica. Nesse sentido, o Francis Bacon ele traz uma obra muito interessante, porque parece que ela rompe com aquela visão especulativa de conhecimento que se tinha até então. Então, a obra do Francis Bacon, sobretudo o Novo Organum, que é uma obra famosa dele, é um grande clássico da filosofia moderna, ele está propondo de que todo conhecimento da natureza, todo conhecimento do real, deva passar por algumas etapas, né, que ele chamou de tábuas de investigação, e somente a partir dessas etapas é que nós podemos determinar, delimitar o que é efetivamente conhecimento, né? Por exemplo, a observação da natureza, né, a coleta de informações, a sistematização dos dados colhidos, a formulação de hipóteses e a comprovação dessas hipóteses pela via da experimentação empírica. Então percebem vocês que a ciência, que o conhecimento agora não é mais esse saber de uma ordem especulativa, mas que parte de critérios rigorosos, né, de observação, de análise, coleta de dados, comprovação empírica, até nós podermos formular efetivamente um conhecimento sobre o mundo que pudesse ser comprovado e que, de certa forma, pudesse ser experimentado pela prova, né? A obra de Bacon, ela é muito interessante porque parece que ela delimita
né, o que a gente pode chamar de conhecimento a partir de então. Né? Não mais esse conhecimento especulativo da ordem da especulação, mas agora um conhecimento que possa ser comprovado a partir da prova empírica, né? E basicamente, pessoas, a ciência, quando nós vamos discutir a questão da ciência, a ciência parte ainda hoje dessas etapas, obviamente com as devidas correções, né, ao longo do tempo e da história, com as devidas adequações e aperfeiçoamentos, mas o pano de fundo de toda atividade científica, né, de certa forma, foi colocado a partir dessa questão do método e se constitui até hoje a partir desses critérios, né, que são pontuados: a observação, a coleta de informação, as sistematizações das informações colhidas e a comprovação empírica para determinar, definir se esses dados colhidos, se isso que foi observado acerca da natureza, de certa forma, pode ser afirmado como conhecimento válido, como conhecimento verdadeiro. Um outro aspecto interessante da obra de Francis Bacon também é a teoria dos ídolos. Né? A teoria dos ídolos, na visão do Francis Bacon, ídolo é tudo aquilo que, de certa forma, atrapalha a atividade científica, que, de certa forma, atrapalha a investigação científica. Ele chamou de ídolos. Ídolos aqui seriam espécies de barreiras, espécies de impedimentos que inviabiliza, em algumas hipóteses, em alguns casos, a atividade científica. Ele chamou isso de ídolos. Com a teoria dos ídolos, o Bacon ele faz uma crítica a tudo aquilo que pudesse representar de algum modo um entrave, um impedimento ao avanço da ciência. Uma ideologia, uma crença religiosa, questões econômicas, né? A gente poderia até, se fosse o caso e tivéssemos tempo, fazer uma discussão com o negacionismo científico que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Sobretudo nessas épocas de pandemia, com esses movimentos anti-vacina, essa visão negacionista da ciência. Bacon, com certeza, chamaria isso de um ídolo que tem impedido, que tem atrapalhado a atividade científica. Vale destacar a grande contribuição de Francis Bacon para a questão do conhecimento, né, na modernidade, é justamente essa sua preocupação com o método, um método rigoroso, que pudesse ser uma base sólida a partir da qual nós pudéssemos sustentar qualquer atividade de conhecimento, qualquer investigação. Outro grande nome da filosofia moderna também, que merece destaque, que tem sido cobrado, né, com uma relativa frequência nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, foi o filósofo René Descartes, e o seu método cartesiano, que possibilitou o desenvolvimento do conhecimento tecnológico e científico sem precedente das eras modernas e contemporâneas. Porque o método cartesiano, a base do método cartesiano, ela é usada até hoje em toda e qualquer atividade investigativa, em toda e qualquer atividade científica. Né? Para Descartes, o conhecimento ele é o resultado da captura das verdades do mundo por parte de um sujeito cognoscente. Isto é, o mundo está aí, o real está aí, está à nossa volta, e nós, a partir da razão, a partir do nosso intelecto, nós captamos isso que aparece, isso que se apresenta e formulamos sobre isso opiniões, pontos de vistas, hipóteses. Né? Essa visão cartesiana do conhecimento de que o sujeito é isso que capta o real, que capta o aparecimento do real, né? Essa visão ela ficou conhecida aí na filosofia moderna como racionalismo cartesiano, isto é, a razão humana, o intelecto humano, entra em contato com a manifestação da realidade, com qualquer movimento de aparecimento do real, capta essas informações, capta esse aparecimento e produz acerca dele conhecimento. Né? Só que tem um detalhe: Descartes entende que o conhecimento não pode ser somente uma impressão do sujeito sobre o mundo, uma impressão do sujeito cognoscente sobre o real que lhe aparece. Isto é, o conhecimento não pode ser somente uma opinião, ele precisa ir
em bases mais profundas, ele precisa fazer um movimento de investigação um pouco mais profunda, se quisermos formular uma verdade, se quisermos formular uma certeza sobre o mundo. Daí, Descartes ele vai, de certa forma, inaugurar, né, um método científico que pautasse na observação da realidade pelo sujeito, na fragmentação dessa realidade em partes e na análise matemática, mesmo empírica, rigorosa dessa realidade, até formarmos uma primeira certeza, até formarmos uma primeira opinião. Né? Descartes ele vai trazer então o conhecimento para bases bastante empíricas, e o conhecimento não pode ser somente uma opinião, somente um ponto de vista subjetivo. Né? O sujeito capta o real, obviamente, o sujeito capta a manifestação do real, obviamente, né? Descartes não nega isso, porém o conhecimento ele precisa ser pautado em bases racionais, né, que desvencilhasse das opiniões, dos pontos de vista propriamente, até chegarmos a uma primeira certeza, até chegarmos a uma primeira verdade. Isso está lá no seu Discurso do Método, né, uma obra famosa da filosofia moderna, uma obra famosa do pensamento cartesiano. Nessa busca pelo método, né, por um método rigoroso que desse à ciência um embasamento sólido, Descartes elabora um procedimento, né, constituído em 4 regras básicas, em 4 regras principais, que tinham como finalidade, que tinha como objetivo garantir, né, a objetividade do conhecimento. Né? Lembrando que toda a questão do conhecimento dentro da filosofia moderna, nós já falamos isso várias vezes nas nossas aulas e enfatizo aqui, toda a questão do conhecimento na filosofia moderna está pautada em bases objetivas. Né? Conhecimento é aquilo que é objetivo, conhecimento é aquilo que pode ser comprovado objetivamente e não especulado de maneira aleatória. Né? Nesse sentido, o Descartes ele coloca como regra número 1 a evidência. Só pode ser aceito aquilo que aparece, que se apresenta à consciência. Depois, a divisão, que constitui na fragmentação em partes menores para você poder estudar. Né? A regra da ordem, que constitui a ordenação, né, desse conhecimento, dos mais simples para os mais complexos. A enumeração, né, que constitui na revisão de todo o processo, e é justamente isso que vai garantir a questão da objetividade do conhecimento. Né? Percebem vocês, então, que a filosofia cartesiana ela constitui como esse lugar sólido em que o conhecimento na modernidade ele se constitui como conhecimento objetivo. Né? Conhecimento é aquilo que eu posso comprovar pela razão, conhecimento é aquilo que eu posso, de certa forma, provar pela experiência. Né? Nesse sentido, a partir das discussões de Bacon e de Descartes, nós vamos ter duas visões sobre conhecimento, duas tendências sobre o conhecimento que perpassou toda a filosofia moderna, basicamente, né, e só foi, de certa forma, se resolver lá com Kant, com a filosofia crítica, né, com o criticismo kantiano, que foram o racionalismo e o empirismo. Né? Essas duas correntes sobre o conhecimento, que vocês puderem aprofundar sobre elas, valem a pena, porque são temáticas que têm sido cobradas com bastante frequência nos exames nacional do ensino médio. Né? Essa ideia do conhecimento a partir desses dois olhares, a visão racionalista e a visão empirista. A visão racionalista, como o próprio nome sugere, vai admitir que só é conhecimento seguro aquilo que é captado pela razão humana. Né? A razão, o intelecto humano é fonte segura de conhecimento. Só é conhecimento aquilo que a razão consegue captar, aquilo que a razão consegue refletir sobre, aquilo que a razão consegue pensar sobre. Assim, Descartes está pontuando que o raciocínio lógico, né, constituído aí através da dedução de ideias, tal como conhecimentos matemáticos, por exemplo, é um ponto de partida para chegarmos a um conhecimento válido da realidade.
né? Daí essa ideia de que o racionalismo vai defender de que o conhecimento ele nos chega através da razão. E no polo oposto, a tendência empirista, vamos dizer assim, impulsionada pelas obras do filósofo John Locke, já cá no século XVIII, é que vai entender que só é conhecimento aquilo que pode ser colocado sob o crivo da experiência e comprovado a partir da experiência, né? Inclusive da experiência sensorial. Daí aquela famosa frase do John Locke de que a mente humana é como se fosse uma tábula rasa, né? Aquela ideia que a gente já trabalhou algumas vezes nas nossas aulas, a mente humana é como se fosse uma folha em branco. Quando nós nascemos sem absolutamente nada, e à medida que nós vamos vivenciando os vários aspectos da realidade, os vários aspectos da vida, nós vamos fazendo experiência dos vários aspectos do real, né? Essa folha em branco ela vai sendo preenchida com os dados dessa experiência. Portanto, para a tendência empirista, a primazia no ato do conhecimento é da experiência. Vejam vocês que nós temos duas tendências, então, a partir dessas investigações, né, que delimitaram aí a questão do conhecimento na filosofia moderna. O empirismo e o racionalismo, né, essa visão de que a razão e a experiência constituem aí um fator importante no ato do conhecimento. Para os racionalistas, a razão tem a primazia, para os empiristas, a experiência tem a primazia, né? Então vamos pensar assim, esse duelo de forças entre racionalistas e empiristas, de certa forma só foi solucionado, entre aspas, né, com o pensamento de Kant, a filosofia kantiana, que vai entender que tanto razão quanto experiência participam no ato do conhecimento, né? Essas duas frentes são importantíssimas no ato do conhecimento. Tá bom? Meninos, vejam só. Então a gente tem aqui como horizonte de que a filosofia moderna ela coloca a questão do conhecimento a partir da objetividade. Conhecimento é aquilo que eu posso objetivamente comprovar, conhecimento é aquilo que eu posso objetivamente verificar, e não somente, não mais, né, melhor dizendo, aquilo que está apenas no reino da especulação. Tá? Acho que a partir desse olhar sobre a questão do conhecimento, quando se cair alguma questão de filosofia moderna enfatizando essa questão do conhecimento, com certeza dialogará com um desses pensadores, Francis Bacon, Galileu, Descartes, Kant, John Locke. Então fiquem atentos a esses nomes, porque são nomes bastante possíveis de serem cobrados se caso vier alguma questão sobre o conhecimento nesse arco temporal que nós chamamos de filosofia moderna, ok? Eu vou mostrar para vocês algumas questões que já caíram sobre esse assunto, né, questões do Enem sobre esse assunto, e vamos resolver uma, né, só para vocês visualizarem como é que essas questões podem aparecer e algumas dicas de como vocês poderão solucionar, de como vocês poderão resolver uma questão dessa, caso ela apareça. Essa questão aqui do Enem de 2013, né, ela pega um texto sobre tecnologia. Isso é muito interessante, é uma questão muito bem construída. Ela pega um texto sobre tecnologia, né, e relaciona a questão da tecnologia com o conhecimento e cobra a visão de Descartes e de Bacon acerca do conhecimento, acerca do que se constitui como conhecimento para esses dois pensadores. Então vamos lá. O texto diz assim: os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa convertia em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo iluminismo. Não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem
e de enriquecer sua vida física e culturalmente. A ideia de que todo esse empreendimento, isso que o autor do texto está chamando de empreendimento tecnológico, ele está defendendo a tese de que isso não nasceu de um dia por outro, simplesmente numa bela manhã de sol, eureka, vamos inventar a tecnologia, né? Vamos inventar o conhecimento tecnológico. Ele está defendendo a tese de que esse empreendimento tecnológico foi uma meta, né? Foi uma meta anunciada pela primeira vez na modernidade por autores como Descartes e Bacon, né? Falamos desses autores, e que, de certa forma, na visão desses dois pensadores, representaria o domínio do homem sobre a natureza, né? A famosa frase do Francis Bacon de que saber é poder, né? Ele entendia que a partir do conhecimento, a partir da ciência, a partir do conhecimento científico, o homem dominaria a natureza e expressaria o seu poder sobre ela. E aí vem a questão cobrando o seguinte: autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em, nesse caso, o gabarito correto é a letra C, que diz o seguinte: ser expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Parece que essa alternativa C, ela se justifica claramente no texto quando o conhecimento científico, o seu ápice, né, o empreendimento tecnológico, se desperta, se apresenta, aparece como uma espécie de expressão da razão, ou seja, não foi um simples acaso, foi um projeto da razão, foi um empreendimento da razão, e vislumbra servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. É uma questão de solução média, de dificuldade média, né, de média dificuldade, onde bastaria você, com umas informações rápidas sobre modernidade, sobre o conhecimento na filosofia moderna e principalmente sobre esses dois autores, você resolveria com facilidade essa questão, tá bom? Depois, outras, por exemplo, né, do Enem de 2012, cobrou essa questão muito interessante, que ele pegou dois textos, né, de Descartes e de Hume. Olha aí, as duas visões, o racionalismo cartesiano e o empirismo de David Hume, né, também considerado um filósofo empírico, e está pedindo, está cobrando do aluno a comparação, né, desses dois autores sobre a questão do conhecimento, sobre a natureza do conhecimento, a posição desses dois autores sobre a natureza do conhecimento. Esse tipo de questão é uma questão muito interessante, porque pega dois autores, né, dentro de um mesmo olhar, no caso aqui, a questão do conhecimento, a natureza do conhecimento, então os dois estão olhando para esse problema, né, o problema que está sendo cobrado aqui é sobre a natureza do conhecimento, e depois cobra a posição desses dois autores em relação ao problema investigado, né? E aqui o gabarito seria, gabarito correto, letra E, que diz assim: atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento, né? Ou seja, Descartes e Hume, como eu falei, de tendências diferentes sobre a questão do conhecimento, né? Um de uma visão mais racionalista, Descartes, o outro de uma visão mais empirista, Hume. Eles estão atribuindo papéis diferentes à questão dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento, tá? É uma questão interessante, porque aqui bastaria você, com informações sobre racionalismo e empirismo, você conseguiria matar a charada e resolver a questão. Beleza? Meninos, o objetivo aqui, como eu já coloquei no início, era só mais uma conversa mesmo, só mais um bate-papo. Eu gostaria muito de ter feito esse bate-papo presencial, né, para poder abraçar cada um de vocês, para poder
passar assim aquela força que a gente sempre tenta passar nesses momentos de decisão, mas eu tenho certeza que cada um de vocês está preparado para enfrentar esse desafio que é o Exame Nacional do Ensino Médio e com certeza para enfrentar outros desafios que virão aí pela frente. Nós já temos conhecimento de vários de vocês aprovados em boas faculdades, ganhando bolsas, inclusive, por conta de merecimento, de mérito, a partir do histórico escolar de vocês, outros aprovados em faculdades até fora do estado, e isso nos tranquiliza muito, porque é aquela sensação de que o dever foi cumprido. O nosso dever enquanto professor e o de vocês enquanto estudantes brilhantes e aguerridos que foram, sobretudo, nesse ano. Eu quero deixar, então, o meu grande abraço, o meu reconhecimento a cada um de vocês, e dizer que estamos aí para aquilo que vocês porventura precisar, aquilo que vocês porventura às vezes sentir falta, nós estamos aqui. Eu, enquanto professor de filosofia de vocês, de longa caminhada, me coloco à disposição e desejo a vocês todo o sucesso do mundo nessa jornada, nesse empreendimento que é o Enem e nas outras jornadas que virão durante a vida acadêmica de vocês. Deixo uma mensagem de Santo Agostinho, filósofo que eu gosto bastante, que eu tenho feito bastante reflexões acerca do pensamento da obra dele, que diz assim: não vês que somos viajantes? E tu me perguntas, o que é viajar? Eu respondo com uma palavra, é avançar. Experimentais isso em ti, que nunca te satisfaça com aquilo que és, para que sejas um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre, não fiquem parado no caminho. Essa visão de Agostinho, da ideia de que a vida é uma grande viagem e nela nós somos viajantes. E nessa grande viagem só terá sucesso quem não fica parado, quem se dispõe a caminhar, quem se dispõe a viajar, quem se dispõe a enfrentar desafios. Eu tenho certeza que vocês estão preparados para enfrentar os desafios que virão, tá bom? Grande abraço, excelente final de ano a todos vocês, aos familiares de vocês, e com certeza a vida nos dará outras oportunidades de encontrarmos, de abraçarmos, de podermos dividir outros lugares de conhecimento. Grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, até uma próxima oportunidade. Vamos que vamos no Enem. Força, galera! Vocês estão mais do que preparados para esse momento da vida de vocês. Abraços, até a próxima!